alunos, hoje na semana 23 nós vamos falar sobre Grécia Antiga. No momento arcaico, falando sobre a cidade de Atenas, que foi fundada pelos jônios, tendo como economia a agricultura, a pesca, o comércio marítimo, o escravismo. E dentro da sociedade, ela era dividida por classes econômicas, tendo como poder máximo o eupátridas. Naquela época existia um rei, mas mesmo assim o poder ele estava de fato na mão da aristocracia rural, que eram os eupátridas. Dragon, né, que era o rei que comandava naquela época, ele fez as leis escritas, que foi marcada, né, com bastante tirania, com bastante rigor, e com isso a população começou insatisfeita. Solon, né, que era um legislador, ele vai chegar e vai fazer algumas mudanças, uma reforma. Dentro dessas reformas, ele vai acabar com o fim da escravidão por dívida, ele vai tentar acabar com o regime censitário. Logicamente, com isso, os eupátridas vão diminuir o seu poder e aí vai haver um aumento da insatisfação dos eupátridas. Com isso, né, liderados por um político muito sério, que foi o Clístenes, né, que é o fundador da democracia dentro de Atenas, ele vai derrubar o tirano, né, que era um dos eupátridas, Iságoras, e com isso ele vai fundar a democracia, vai assegurar a participação dos cidadãos no governo da cidade. Com isso, né, a população, logicamente, vai ficar do lado do Clístenes. Quem eram os cidadãos atenienses? Eram homens livres, maiores de 21 anos, atenienses e filhos de ateniense. O que é democracia? A palavra democracia ela vem da junção de demos, que é povo, e kratos, que é poder. Então, seria o poder do povo. Só que essa democracia dentro de Atenas era uma democracia não igual a nossa hoje, onde todo mundo tem direito, mas sim que quem continua com os direitos são apenas pessoas que têm um poder econômico maior, tá? Mas já era o início de uma democracia. Dentro dessa democracia, houveram instituições. Quais foram essas instituições? Primeiro, a eclésia, que era uma assembleia dos cidadãos, onde existia a votação de leis, tá? Onde o dinheiro público era colocado como que ele iria ser gasto. Tinha também a ágora, que era um lugar, né? Era um local onde se reunia toda a assembleia dos cidadãos, tá? E existia também a bule, que era um conselho dos 500, que era assim que eles chamavam, que era uma assembleia do povo, que elaborava as leis de Atenas. Clístenes também, nesse período, ele vai criar o chamado ostracismo. O que é esse ostracismo? Era o seguinte, era expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse ameaça à democracia ateniense, tá? Isso quer dizer ostracismo. A gente não pode esquecer que a democracia de Atenas, ela não era para todos, principalmente para mulheres, escravos e estrangeiros. Essa turma era chamada de metecos, que é justamente esse aqui, ó, estrangeiros residentes em Atenas sem direitos políticos. Então, quer dizer, eles não tinham direito político nenhum e não era considerado cidadão ateniense. A democracia era feita apenas para cidadãos atenienses, tá? Outro líder que houve dentro também
de Atenas foi Péricles. Péricles, ele vai aperfeiçoar a democracia. Ele vai criar a chamada Tribunal Popular. A partir daí, as pessoas vão poder participar, né? O povo vai poder participar da eclésia. Como eles vão começar a receber um salário para participar dessa assembleia, para poder ter mais tempo para ter poder mais para a política, tá? Era um contrato que era feito. Outro período que surgiu dentro da Grécia foi o período clássico. Dentro desse período, nós tivemos as chamadas guerras médicas. Essas guerras médicas, né, foi uma guerra entre os gregos e os persas. O que foi? Quais os fatores que levaram a essa guerra? O expansionismo persa, quer dizer, a Pérsia queria dominar mais regiões. A disputa pela hegemonia, pelo poder marítimo comercial nos mares. Então, nós tivemos duas guerras. A primeira guerra médica com Dário I, que era o rei dos persas. Ele vai invadir a Grécia e, com isso, a Grécia acaba ganhando com o com o poder de Atenas à frente. A segunda guerra médica é com Xerxes, que era filho do Dário, né, que era o rei dos persas, que também vai invadir a Grécia. E aí vai haver dentro da Grécia a união da chamada formação da Liga dos Delos, que era uma união, uma aliança militar entre as cidades-estados gregas, que era entre Atenas, Esparta e várias outras cidades-estados, né, que vão lutar contra persas. E, logicamente, que quem vai estar à frente dessa guerra? Atenas. E aí elas conseguem expulsar os persas de dentro da Grécia. O que vai acontecer? Independência das cidades-estados, quer dizer, cada cidade-estado era autônoma, tinha as suas leis, as suas regras, né? A decadência do Império Persa, que vai perder suas forças. E aí eles vão reconhecer a hegemonia de Atenas. Por quê? Porque a partir desse momento, como Atenas vence tanto a Primeira Guerra Médica quanto a Segunda Guerra Médica, as outras cidades-estado veem em Atenas um poder forte. Só que aí, o que vai acontecer? Esparta, que era uma guerra, era uma cidade-estado, que tinha o poder, né, de guerrear, educava seus filhos para a guerra. Ela se sentiu ofendida com Atenas tomando a frente depois das guerras médicas. Então, com isso, ela vai acontecer dentro da Grécia a chamada Guerra do Peloponeso. O que é essa Guerra do Peloponeso? É uma disputa pelo poder da Grécia entre Atenas e Esparta. Atenas junta a Liga dos Delos, que era aquelas outras cidades-estados que juntaram na Guerra Médica, e Esparta, que vai juntar outras cidades-estados que era contra Atenas. Com isso, nessa guerra, Esparta ganha, né? Só que aí vai haver uma outra guerra de Esparta com Tebas, que fazia parte da Liga dos Delos. Tebas ganha, e aí vai haver uma enfraquecida dentro da Grécia de todas as cidades-estados. Por quê? Porque elas praticamente entraram em guerra civil dentro da Grécia. E com isso a economia ela foi sendo dividida. E aí as cidades-estados enfraqueceram. Logo em seguida veio o período helenístico. Esse período helenístico ele estava com a Grécia sob o domínio da Macedônia.
com o governo do Alexandre o Grande. E tiveram outras conquistas, né? Conquistaram a Pérsia, a Fenícia, o Egito, a Mesopotâmia e, consequentemente. E aí houve a decadência do Império Macedônio. Qual a cultura helenística? A cultura helenística foi justamente a cultura que juntou da Grécia mais a cultura do Egito e da Pérsia. Qual a religião da Grécia? O politeísmo, que é acreditar em vários deuses, juntamente com o chamado antropomorfismo, que era os deuses como forma humana. E a gente sabe que dentro da Grécia há a mitologia, que são os deuses, né, que a gente conhece, que geralmente tem metade do corpo humano, metade de animal e, consequentemente. As Olimpíadas também, a gente sabe que ela é realizada de 4 em 4 anos. Ela foi baseada dentro da Grécia, exatamente criada na chamada cidade de Olímpia, por isso que tem o nome de Olimpíadas, em homenagem ao principal deus grego, que era Zeus, e só podia participar dela homens. E nesse período, se a Grécia tivesse em guerra com outros países, ela pararia a guerra, né, entre as cidades até acontecer a Olimpíada. Depois voltava. Na história, né, nós temos dois principais historiadores da época que vão descrever as principais guerras, o Heródoto e Tucídides. Gente, a partir desse pequeno, né, aprimoramento aí da matéria, vocês vão responder às atividades, se necessário, usar o livro de vocês, o material de referência e qualquer coisa me procurar. Até a próxima!